Diário de bordo, número 3. Continuação do meu caminho com a divina vontade. Nos diários de bordo anteriores, eu comecei a relatar os meus possíveis progressos com a divina vontade. Por que possíveis? Porque eu, como tenho a liberdade, Deus me deu a liberdade, eu posso progredir ou regredir. Se eu caminho com Ele continuamente, esse progresso vai ser contínuo. Se eu paro, eu começo a regredir. Então, antes de gravar essa conversa com vocês, mostrando alguns pontos que eu já consigo detectar em mim, o Senhor me falou assim: olha, minha filha, o caminho se faz caminhando. E as verdades, as minhas verdades, são construídas em você quando você as procura. Olha, é profundo. O caminho, a gente só vai fazer esse caminho se nós caminharmos. Se ficarmos parados, estagnados, o caminho não se completa. E esta sede que nós devemos ter, a sede da verdade, de qualquer verdade, não. As verdades de Deus que vêm do alto. Elas só irão se enraizar, serem construídas em nós, quando nós começarmos a procurá-las. Ou seja, movimentar a nossa vontade em busca da vontade de Deus em nós. Então eu vou começar com o primeiro ponto que eu já consigo detectar em mim, pelo menos os indícios deste ponto. Não ter pressa. E aí eu digo, o que significa não ter pressa? E o Senhor vai nos instruindo, né? Quando nós estamos nas mãos dele, ele que é o mestre, nós estamos como um papel. E devemos estar como um papel em branco. E ele vai escrevendo aquilo que ele quer para nós. E ele me diz, olha, minha filha, enquanto você descansa na divina vontade, você caminha nela. Parece contraditório, né? Como é que eu vou descansar e ao mesmo tempo eu vou caminhar? Porque o trabalho, na realidade, quem realiza é Deus. Através das suas graças, das suas bênçãos, deste movimento, deste impulso que é a divina vontade dentro de nós, vivendo em nós. Então, eu descanso não o corpo não vai ficar inerte. O corpo vai continuar trabalhando, fazendo seus atos diários, contínuos, mas esses atos não serão mais humanos, serão divinizados a partir do momento que eu coloco a divina vontade como esse motor que transforma tudo, dentro e fora da alma. Ou seja, eu dou o sinal verde a Deus para que Ele comece o trabalho em mim, o seu trabalho em mim. É aquela parte das Escrituras que diz, o Senhor vem e juntos cearemos. Juntos cearemos, fusionados com um só querer. Cearemos. Então, este momento de partilhar o alimento, de estar próximo um do outro, a mesa simboliza isso, esse encontro, esse momento de partilha, de conversa, de intimidade. Então, quando nós estamos na divina vontade, sem pressa, mas uma pressa ligeira, sem pressa, mas ao mesmo tempo uma pressa ligeira, ou seja, essa ânsia de estar com o Senhor, com certeza todas as outras coisas virão, mas virão nos seus devidos lugares. Porque quando é uma pressa humana, nós podemos colocar os pés adiante, os pés pelas mãos,
E ao invés daquilo vir a meu favor, pode vir contra mim, porque eu vou cansar, eu vou me fatigar, eu vou achar enfadonho e no caminhar eu posso parar e não continuar neste caminho de crescimento espiritual. Então, o Senhor diz, não parar. Então, quando Ele me mostra esse ponto, onde eu consigo já detectar, que eu preciso ter esta continuidade. Porque o ritmo quem dá é Deus. Quantas vezes Ele me faz esse ensinamento, eu gravo para vocês, normalmente quando eu gravo, aprendendo com a Divina Vontade, ele mostra o quê? Eu paro, estudo aquele ponto, aqueles pontos do livro do céu e compartilho com vocês aquilo que eu aprendi. E aquilo serve para mim. Então, estas paradas, esses momentos de aprender com o Senhor são válidos. E, às vezes, para eu retornar ao livro do céu, demora um pouco. Então, é preciso degustar aquele conteúdo que o Senhor nos ensinou. Porque há uma diferença muito grande entre estudar, ser estudante e ser aluno. Porque estudar, na realidade, é escrever. O Senhor nos ensina através de um áudio, de uma leitura. Mas é preciso, às vezes, eu tomar nota, eu escrever pontos importantes que eu ouvi, para que eu não me esqueça, para que eu volte naquele mesmo dia e retome aquele conhecimento, porque a aprendizagem se faz assim. Nós temos uma memória, vamos dizer, de longo alcance e uma memória mais curta. A memória mais curta se faz no sistema límbico. Então, quando eu tenho contato com um conteúdo, eu estou ali de uma forma passiva, recebendo. Mas quando eu paro e reviso aquele conteúdo e volto naquele conteúdo, estudo, eu estou tendo uma ação ativa, individual. Então, a aprendizagem, o estudar, o aprender, é individual, é ativo. Então, este conteúdo que foi revisado, ele entra no córtex. E aí se concretiza. É no córtex que vai funcionar como se fosse um cimento daquele conteúdo e vai solidificar aquele conteúdo e aquele conteúdo passa a ser parte de mim. Isso serve para a nossa vida em geral. Então, estudar é escrever, é anotar, é tomar nota dos pontos principais, é retornar aquele conteúdo, não deixar passar de um dia para o outro. E aí, aquele conteúdo se solidifica. Então, como eu disse, o ritmo da aprendizagem, do conteúdo, quem dá é Deus. Ele vai nos dando essa vontade, essa disposição em buscar aquele saber. Aí a gente aprende o quê? Que se nós formos com muita sede ao pote, o pote pode quebrar. Então, devagar e sempre. Porque o conteúdo precisa ser assimilado, né? Mastigado, engolido, fazer parte do nosso corpo. Maturar o que foi ensinado e o que foi aprendido. Agora, eu observo em mim que quando eu dou um ensinamento a vocês, logo depois, não demora muito, o Senhor coloca em prática. Vem em forma de alguma situação real. Aquilo ali que eu aprendi, teoricamente, o Senhor coloca em prática. Agora vai praticar, minha filha. Você não é a filha da Divina Vontade? Pratique agora. Esse conteúdo que você acaba de ensinar. Então, o Senhor nos leva a situações reais. Você que está querendo caminhar, que já está caminhando na Divina Vontade, observe. Quando você aprende um conteúdo novo, o Senhor imediatamente já coloca aquele conteúdo em prática. Não deixa passar, não. Não passa muito tempo, não. E para ele quer ver se você foi um bom estudante ou foi apenas um aluno que ficou ali passivo, obteve aquele conteúdo passivamente, mas não levou
para a vida. Então, aquele conteúdo, ele fica na memória curta e se perde, não vai para a memória sólida, naquela memória que solidifica o que foi ensinado e aprendido. Outra coisa que eu já percebo em mim é a questão da obediência. Obedecer é ter fé. A gente colocar fé naquilo que a gente ouve de Deus. Às vezes Deus pede coisas que a gente pensa que ou vem de nós, ou vem do inimigo, ou não tem nada a ver. Então, a obediência, ela passa pela fé, mas também ela passa pela razão. Tem situações que minha razão vai ser contra mim, porque a situação diz, olha, está tudo ao contrário, o correto seria do outro lado, mas Deus está me pedindo para eu nadar contra a corrente. E aí dá um nó, tem momentos que dá um nó. Eu tenho vivenciado isso a nível de orações, porque eu participo de um grupo onde nós rezamos o terço, o rosário, mais especificamente. E o rosário, eu rezava mais de um. E Deus, em algum momento mais recente, ele veio me pedir que eu diminuísse a quantidade de rosários. Mas diminuísse mesmo. Aí eu disse, como é isso? No momento eu disse, não, deve ser alguma coisa minha, deve ser ou do inimigo, porque Deus não ia pedir isso, né? Aparentemente. Nós estamos num mundo onde há ausência de pessoas que realmente rezam, tem um número muito pequeno de pessoas que rezam, a maioria não reza, e como é que fica? Mas pouco a pouco, aquele incômodo que estava dentro de mim foi se acalmando. Eu obedeci, embora tivesse esta interrogação, e num outro momento, Deus me coloca de novo no coração, retome as orações normais, a quantidade normal e volte. E passado alguns dias, alguns meses, ele me faz de novo esta mesma proposta. Diminua as orações, diminua a quantidade de terço. E quando ele me pediu isso pela segunda vez, a obediência foi muito mais, vamos dizer assim, ativa, muito mais submissa. Eu obedeci sem muita resistência. Entreguei na mão do Senhor e disse, Senhor, o que significa isso? E aí ele vem me dizer, minha filha, as suas ave-marias são como se fossem grãos de areia. Quem coloca o conteúdo nelas sou eu. Não adianta muitas palavras bonitas. O que adianta é o conteúdo que eu coloco nelas. É preciso que haja essa fé em mim, sim. Então, não é tanto a quantidade, mas a qualidade. Então, quando você reza o terço, o rosário, ou qualquer outra oração, e pede que a divina vontade venha rezar ali contigo, nós vamos potencializando estas orações. E Deus vai ao mesmo tempo, nos reeducando, porque para que não tenhamos apego a nada, mesmo as virtudes, nada nos deve ser empecilho para que a graça e a bênção de Deus faça sua obra. Nada. Mesmo que seja algo que aparentemente é muito bom. Um outro ponto que eu já vou percebendo também é a questão de perder para ganhar. Perder para ganhar. A gente só quer ganhar. A gente só quer se encher. Quando o Senhor diz, dê algo, a gente já dá uma freada, né? Já para pensar, será que dá para dar? Será que não dá? E o Senhor diz assim, aí nas Escrituras também um outro ensinamento. Os discípulos, quando iam evangelizar, o Senhor recomendava o quê? Levem apenas o essencial. Levem apenas o quê? A túnica que vocês se vestem e a sandália. Pouca coisa, o essencial. Não levem uma bagagem excessiva, porque isso vai atrapalhar. É isso que o Senhor nos diz.
Os apegos nos atrapalham. Quem vive na divina vontade, Deus começa um processo de desapegos. Não é de desafetos, não é isso, é desapego. Aquilo que para você tinha uma importância fundamental, não vivia sem, o Senhor disse, me dê, porque aquilo ali está atrapalhando o seu crescimento. O Senhor pede. Então peçamos todos os dias, Senhor, na divina vontade, me desapegue, dá-me o teu desapego das coisas, das pessoas, das situações, dos meus sonhos, dos meus desejos, e dá-me o teu. Deus vai nos educando no processo. Lembremos que o estudante é aquele que estuda todos os dias, pouco, mas continuado. Porque o pouco com Deus é muito. Então, quando todos estão com Jesus, quando nós estamos todos os dias com Jesus, todos os dias estaremos na luz de Cristo. Então, a obediência, ela não passa necessariamente somente pela compreensão total ou parcial da situação. Muitas vezes a gente não vai compreender nada. E no próprio livro do céu ele diz, quando nós caminhamos às escuras, confiando em Deus, nós crescemos muito mais. Porque aí há o que? O elemento fé. E o que é a fé? A fé é aquilo que eu não sei ainda, mas que eu acredito que já se materializa no mundo material, está tomando corpo. Fé é Deus dentro de nós, agindo em nós. Eu boto fé em alguma coisa porque eu acredito que aquilo ali é verdade. Aquilo ali tem algum fundamento, tem valores que eu deposito ali. Eu não vou acreditar em qualquer coisa e não vou botar fé em qualquer coisa. Então, para isso eu preciso o quê? Ter Deus dentro de mim. A fé é isso, é Deus dentro do homem. E aí o Senhor me fez lembrar Moisés, que tira aquele povo da escravidão do Egito e vai para a terra prometida. Meu Senhor, que fé é essa? Uma fé enorme em Deus. Ou seja, sai daqui e vai para a terra prometida. Mas onde é a terra prometida? Não se preocupe, no caminho eu vou lhe sinalando. Gente, isso é muita fé. Isso é Deus muito dentro da gente. E nesse processo aí de chegar à terra prometida, quantos dissabores, quantos obstáculos. E aí a obediência cega em Deus, confiando, confiando, confiando. É isso que Deus está pedindo para a gente. Confie, 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 para que você possa entrar na terra prometida, para que você não fique do lado de fora. Então, no mundo onde nós buscamos, em primeiro lugar, nos certificar de que nós teremos segurança total em todos os aspectos, onde é que fica a fé? A fé não nos dá segurança. A fé, ela trabalha no campo das incertezas. Para que eu tenha fé, eu tenho que trabalhar no campo das incertezas. E a gente quer trabalhar no campo das certezas. E aí eu lembro Luísa, né, que se interrogava sobre o seu estado. Ela perguntou, será que esta situação que eu vivo é vontade de Deus? Está aqui, nesta cama? Será que é a vontade de Deus? E ela se perguntava. Jesus vinha, respondia. Às vezes os sacerdotes, ela compartilhava esta aflição dentro dela. Confirmavam. E no outro momento ela de novo. Então várias vezes Luísa se interrogava. Isso significa o quê? Que várias vezes também nós vamos nos interrogar. Será que essa situação que estou vivendo, será que viver na divina vontade é realmente real? É para mim? É um chamado? É um chamado para todos. Mas nem todos irão querer. Então, viver na obediência é aumentar a fé. É viver na divina vontade.
E essa vontade é exigente, ela nos exige todos os dias essa permanência em Deus, todos os dias essa vigilância com relação a nós mesmos, mais do que os outros, com relação a nós. Eu, como é que estou com Deus? Eu, como é que estou nesse processo? O outro. É Ele e Deus. Eu tenho que estar consciente da minha caminhada. Outro ponto que eu já vejo que o Senhor tem trabalhado em mim é manter a paz interior, mesmo que o homem fora esteja agitado. Né? Eu vejo que Deus começa a nos dar uma capacidade de controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos, até os nossos pensamentos. Porque como a alma na divina vontade ela é chamada a uma oração continuada de reparação, de refazer atos, em atos humanos e em atos divinos, ela começa a perceber que a paz interior ela não pode perder. Mesmo que o homem fora esteja desconjuntado, a paz interior ela precisa manter. É fundamental para que se viva na divina vontade. E aí, passando uma situação, essa semana, eu perguntava ao Jesus como é que faz essa situação para eu manter esta paz interior, porque, mediante determinadas situações, a gente se agita, né? Aí ele diz assim, eu lendo uma anotação que eu fiz em um outro momento, ele me fez cair, fez com que meus olhos fitassem esta frase. O corpo, diante de um desafio, ele se estressa. Aí eu digo, entendi, Jesus. Então, o homem fora está agitado, mas dentro precisa manter a paz, a calmaria. Né? Porque a gente, lembrei agora, o oceano, o mar. Fora, às vezes, as ondas estão bem agitadas, mas lá dentro, lá no fundo, lá no interior, é calmaria, é paz. Então, o estresse, quando ele é bem controlado, ele é a nosso favor. Quando ele é descontrolado, ele é contra nós. Então, a alma na divina vontade, ela precisa estar desestressada. Ela precisa estar pacificada interiormente. Não pode e não deve perder a paz. Mas aí a gente diz assim, mas como a pessoa vai ficar apática, sem ação, mediante as situações? Não. A sua ação é em Deus. É esperar em Deus. Deus vai lhe descer esse motor que vai lhe dar a graça de agir conforme a sua vontade. E não conforme a sua. E às vezes nós somos muito precipitados, vamos agir de forma sem pensar, e as consequências que virão nem sempre estarão na vontade de Deus. Então, viver na divina vontade é agir. Não é ficar apático, mas é um agir em Deus. E a gente precisa se revestir todos os dias de Jesus, que é potência incriada. De Jesus, me veste, Jesus, da tua humanidade, me veste, Jesus, das tuas virtudes, dos teus atributos, das tuas qualidades. Para que diante de Deus Pai, quando o Deus Pai me olhar, ele veja a ti. E a justiça divina seja praticada, e a misericórdia, o amor, a graça, a paz, as bênçãos venham em abundância sobre a minha vida e sobre a vida de todos. Porque a alma que vive na divina vontade, ela não trabalha só para si. Ela trabalha para o mundo inteiro. Em todos os séculos ela toca. Os seus atos cotidianos, divinizados, são multiplicados em Deus, esses atos bons. E aí são tocados todos e tudo. Outro ponto que eu também começo a ver é olhar as realidades que estão à minha volta à luz de Deus. Porque antes eu vi uma determinada situação e dizia, isso não é vontade de Deus. Meu Deus, que situação horrível. Meu Deus, que situação, né, complicada. E às vezes a gente até se revolta e se agita. Hoje não, eu procuro ver tudo
à luz de Cristo. Porque eu sei que um fio de cabelo não cai da cabeça sem a vontade dele. Essa vontade pode ser o quê? Uma vontade querida, mas também pode ser uma vontade permitida. Tem situações que diz, Deus não quer isso. Não, não quer, mas ele permitiu. E daquele mal, ele vai tirar um bem. Né? Então, é uma vontade o que Deus, ele queria ali? Não, mas ele vai permitir e dali ele vai tirar um bem. Porque o homem tem a liberdade de escolher o bem ou o mal. Então, a gente não deve se agitar. Nada, em situação alguma. Mas reparar e refazer os atos. Reparar e refazer, consolar o coração de Jesus e de Maria. Esta é a nossa preocupação principal. Outro ponto que eu também começo a perceber é a minha preocupação em consolar Jesus. Porque antes eu fazia minha oração, mas eu fazia uma oração para mim. Ah, minhas necessidades, eu preciso disso. Ó, Jesus, vem em meu socorro. Ó, eu estou assim. Eu. Eu não estava preocupado com Deus, em consolar Jesus, em aliviá-lo, em amá-lo realmente. Eu estava preocupada única e exclusivamente com as minhas coisas, comigo. E agora, agindo, rezando, orando, girando, que é a oração própria da divina vontade, girar, fazer os giros, eu percebo que eu tenho preocupação, Jesus, como é que está o Senhor hoje? E quem vive na divina vontade começa a sentir, Jesus diz no livro do céu, os mesmos sentimentos de Jesus. Às vezes você acorda, você está com o coração apertado. Então você percebe que não é você em si, porque às vezes não tem nada a ver. Você não está passando por dificuldades ou alguma coisa. Não, mas às vezes você está com peso interno e você diz, eu vou aliviar Jesus, que é Jesus que está sofrendo em mim. Então eu vou aliviar. E essa semana, quando eu publiquei Aprendendo com a Divina Vontade, número 23, do volume 5 do Livro do Céu, o Senhor diz o quê? Quando nós estamos sofrendo, fusionemos o nosso sofrimento ao sofrimento de Jesus, para aliviá-lo, para alegrá-lo. Também, quando nós somos consolados, temos consolações, alegrias, também fusionemos nas alegrias de Jesus. É Jesus que quer se alegrar em nós. Se estamos sofrendo, é Jesus que está sofrendo em nós. Vamos aliviá-los, vamos reparar. Então, a alma na divina vontade é aquela alma que continuamente repara por si e por todos. Outro ponto que eu já começo a ver, Deus fala claramente sobre as nossas indagações. Quantas vezes nós temos interrogações? Vamos até Jesus, diz, Jesus, a situação está assim, eu não estou entendendo nada. Como é que faz aí? E imediatamente, naquele mesmo dia, o Senhor lhe dá uma resposta, que vem por alguma frase, algum livro, alguma pessoa, alguma situação. Vem. E é claro, fica claríssimo o que o Senhor quer. Começa a ser claro as respostas do Senhor começam a serem imediatas e claras. E ele diz assim, e nós permanecemos na alegria de Deus. É uma alegria diferente. Não é uma euforia que é passageira. Não, é uma alegria pacificada. Não é mais uma alegria superficial, mas é uma alegria mais condensada. Porque nós percebemos que é uma alegria que está envolta no sofrimento também. A alegria sem sofrimento é uma alegria que não é alegria, é euforia. É como o ar, né? Que se propaga e some, vai embora. E quando é uma alegria em Deus, essa alegria, ela se baseia no quê? Na esperança que temos da recompensa que nos será dada já no céu. Mas aí a gente diz assim, o reino de Deus já está entre nós. Então esta alegria também nós já vemos traços desta recompensa também aqui na terra, com algumas consolações que o Senhor vai nos dando no nosso dia a dia. Então, um outro ponto para finalizar. Eu já vejo que escolher em Deus e pedir que essas escolhas, essas consequências dessas escolhas também estejam em Deus.
e pedir que todas aquelas escolhas e consequências que não estavam em Deus, porque eu não conhecia a divina vontade, e nós sabemos que a divina vontade faz um processo de quê? De ir até o nosso passado e carimbar todos os nossos atos com estas letras, DV, divina vontade, e refazer nossos atos todos, porque Jesus veio para refazer todos os atos de todas as criaturas, ele refez. E esses atos que foram feitos não na divina vontade, porque não conhecíamos, eles terão vida divina, sim, mas sem méritos. Sem méritos. E a partir do momento que nós conhecemos a divina vontade e vamos fazendo nossos atos cotidianos nela, chamando a divina vontade para fazer junto conosco, estes atos ganharão vida divina e méritos. Então eu vejo que eu estou sempre refazendo meus atos na divina vontade, pedindo que ela volte no meu passado, que ela venha no meu presente e vá no meu futuro, refazendo tudo, carimbando tudo com este carimbo divino. Né? Porque nós somos o que, na realidade? Crianças grandes. Nossa visão com o pecado original ficou embaçada. Não é só a visão física, é a visão mesmo, as nossas escolhas. Nós não temos uma visão completa de uma escolha e as suas consequências. Não temos. Então, temos que botar tudo isso dentro da divina vontade para que ela refaça. E o nosso fardo seja leve, porque Jesus disse assim, tome meu fardo. O que é o fardo de Deus? É viver na divina vontade. E me dê o seu fardo. Qual é o seu fardo? É você viver com a sua vontade. A sua vontade, ela é decaída. Ela lhe leva a escolhas que afastam normalmente você de mim. Então é uma luta constante para ficarmos juntos do Senhor. Se vivermos com a nossa vontade, é uma luta ferrenha. Porque a vontade nossa, humana, não quer as coisas do céu, quer as coisas da terra. Então, os santos que viveram na santidade humana, foi uma luta grande, grandiosíssima. Por quê? Viveram com as duas vontades. A vontade de Deus, tentando fazer a vontade de Deus, correr atrás, e a vontade humana, que se colocava sempre contra a vontade de Deus. E Deus vem nos pedir o quê? Nestes momentos, é o quê? Viva apenas com a minha vontade. Fusione a sua vontade na minha e eu vou trabalhar na sua alma, através dos seus atos cotidianos, e pouco a pouco eu vou lhe cristificar. Eu vou lhe cristificar. Eu vou lhe permitir que você tenha uma santidade que era a santidade da origem. É uma santidade divina. Viver com uma só vontade. Então este fardo, aos poucos, de Deus vai entrando na nossa vida. E nós vamos cedendo o fardo que é viver com a vontade humana. E é isso que a gente vai, e eu vou conseguindo já perceber quando a gente começa a entregar, o fardo fica leve. Porque no próprio livro do céu, o Senhor nos diz, quem vive na divina vontade, descansa e goza. Viver na divina vontade é isso. Parece que a gente não faz nada. Porque nós continuamos a ter nossa vida praticamente normal. Vida de um católico, vida de uma pessoa que busca Deus, vida de uma pessoa que conheceu agora a fé e começa a caminhar na fé, se dedicar. É isso. E Deus vai agindo, vai trabalhando. Outro ponto aqui é observar o meu caminho de santidade. Não adianta orar sem vigiar. Eu rezo, mas eu não estou preocupado se eu estou crescendo na fé, se eu estou melhorando. Eu estou vivendo. Não, aí não vai. Aí não é. Não é assim. Eu tenho que me perguntar todos os dias se eu tenho crescido ou regredido. Oh, meu Deus, me dê este feedback, este retorno. E ele vai dar. Ele vai dar. Se você parar agora, se fusionar em Deus e pedir que Deus mostre neste dia, através da sua palavra, através de algum sinal,
Ele vai lhe mostrar se você está regredindo na fé ou você está crescendo nela. E é importante a gente fazer essas paradas, porque nós vamos percebendo o nosso crescimento. Onde estamos crescendo ou onde não estamos. Porque nós devemos ter cuidado com a santidade do inchaço. O próprio livro do céu nos diz, cuidado com a santidade de Balão. Porque são almas que aparentemente são santas. Até outras almas olham para ela e digam, olha como ela é santa, olha como ela busca a santidade, olha como ela está crescendo no caminho de Deus. E de repente, quando as adversidades, os ventos contrários que Deus manda para esta alma, atinge esta alma, porque antes ela estava pedindo o quê? Eu quero ser santa, eu quero melhorar a minha forma de viver neste mundo, eu quero ser melhor, eu quero ser santa. Então Deus aí começa um trabalho de santificação nessa alma. Mas quando ele manda os ventos das contrariedades, das calúnias, das perseguições, elas fogem e abandonam o Senhor. Por quê? Porque era uma santidade do inchaço, do amor. Então, quando essas coisas vêm, que são mandadas por Deus para santificar a alma, aí aparece no lugar o quê? As virtudes? Não. Os atributos de Deus? Não. Aparece o quê? O amor próprio, a complacência de si mesmo, o orgulho, as vaidades, as paixões, os vícios. E aí, aquela alma que parecia tão santa começa a esvaziar e o que aparece são elementos que nos fazem parte da obra de Deus. E é terrível, é um choque tanto para quem vê essa alma como para a própria alma, se ela tiver o senso crítico. Se ela tiver o senso crítico. Então, eu termino aqui este momento onde eu relato alguns pontos que eu começo a perceber nessa caminhada com a divina vontade e peço que Maria, que é a rainha deste reino, ela venha a me ensinar e a ensinar cada um de vocês o que é viver na divina vontade. Querer viver nela e continuar vivendo até o final, para que possamos sair daqui quando o Senhor nos chamar e irmos direto para o céu. Ou seja, o purgatório não terá nada a ver com as almas que viveram aqui na terra na divina vontade, porque estarão vivendo com uma única vontade, assim como é vivido no céu. Queiramos viver aqui na terra. A vontade de Deus. A paz de Jesus e o amor de Maria.